Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Morena Flor e hoje estamos aqui na estreia do nosso Elas em Foco. E hoje estou trazendo uma convidada super especial, a nossa amiga Leila Duarte. Seja muito bem-vinda. E hoje vamos estar batendo aquele papo delicioso, aquele momento descontraído, nesse ambiente poderoso que vocês estão vendo aí no fundo, tá? Leila, seja muito bem-vinda Obrigada. e queremos agradecer, né, de fato, a sua presença e a honra de tê-la aqui no nosso primeiro episódio, tá bom? Nossa primeira gravação hoje. E vamos começar? Vamos lá, tô Vamos lá, prontíssima. né? Hoje eu quero colocar ela na berlinda Eita, aqui. Eu eita. adoro, quem já me conhece Tananana. sabe, né? Mas Leila, olha só, a gente vai começar com um bate-papo sobre vida pessoal e trajetória, tá Vamos lá. certo? Vamos lá? Eh, quem é a Leila Duarte, além dos títulos? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, sendo a primeira entrevistada do Elas em Foco, né, e é uma honra muito grande estar aqui com vocês, com a melhor produtora de Brasília, a Angel, e eu me sinto muito honrada de estar aqui sendo entrevistada por você também, uma das Ah, melhores obrigada, amor. apresentadoras que nós temos, né, Olha que e eu me chique. sinto muito honrada. E vamos lá, vamos falar, pode perguntar aqui, que aqui não tem nada para esconder não. Não tem nada para esconder, Não. né? Então vamos lá. Quem é a Leila além dos títulos? Olha, Leila Duarte é uma menina brasiliense, né, Olha, sou brasiliense, brasiliense, como nasci eu. aqui em Brasília e tenho 44 anos, sou mãe de 5 filhos, fui uma menina criada no lixão da minha infância até meus 9 anos de idade, quando nós saímos do lixão nós viemos para São Sebastião em 1989, Olha. já tenho 35 anos de São Sebastião, sou casada há 24 anos com o meu príncipe Milton, vai ser sempre o Oh. meu príncipe, não é mês dos namorados, né, vamos aproveitar aqui, O já romantismo já está no já para ar. falar Olha os o coraçõezinhos. love songs aqui, viu, gente, depois você põe uma musiquinha aí atrás, de fundo. Mas sou casada com o Milton há 24 anos, sou mãe de 5 filhos, mais as 2 dele que a gente acaba adotando, né, Sim, 24 sim. anos nós acabamos adotando, ele o meu e eu as dele. Então nós temos 7 filhos e é uma honra muito Nossa. grande estar aqui com vocês, essa produtora que eu tenho grande admiração e respeito, que é a Angel, e eu fico muito feliz de estar sendo entrevistada e ter esse espaço para as mulheres, né, para a gente Sim. estar falando sobre a nossa vida, tocando sobre assuntos de extrema relevância, né, pra não só para a nossa cidade, mas para todo o Distrito Federal e que cheguem longe, né. Eu vou jogar aí para os meus amigos de Portugal, lá de Holanda, Olha, que eles vão estar assistindo internacional, também. hein? Além de nacional, é internacional também, E muito bom. assim, eu sou uma mulher que eu luto pelos meus ideais. Eu luto pelo que eu acredito, eu gosto muito de mexer com a área social, eu fui ajudada, né, na minha infância e a minha mãe é uma pessoa que sempre ajudou as pessoas, então assim, eu sou uma pessoa que eu já vim de berço, né, o Isso. Morena. Então assim, Tem para mim toda uma trajetória isso, dentro do que é o seu contexto de vida hoje. exatamente. E eu e meu esposo, quando nós nos conhecemos em 2001, em 2001 mesmo, a gente começou um projeto de basquete aqui em São Sebastião, com jovens e Olha. adolescentes. E nós acabamos colocando o basquete aqui dentro de São Sebastião e fora, né, a gente acabou montando um time adulto, participamos de vários torneios no Distrito Federal e fora, e para mim é uma honra muito grande fazer parte da história de São Sebastião. Nós estamos no mês de aniversário de São Sim, com Sebastião vai completar certeza. 32 anos, né, se não 32 me engano. anos. 32 anos, e eu fazer parte desses 32 anos de São Sebastião, como 35 como moradora, Morena, é uma honra muito grande, Eu né, imagino. a gente vê que São Sebastião hoje eu estou morando ali no Morro da Cruz, e eu fico lembrando da época que eu vim para cá, porque Certo. quando eu vim para cá era daquele jeito. Vamos ver se bate com a minha história, porque assim, só entra-se um minuto da sua conversa, eu também vim para cá em São Sebastião há 30 e poucos anos atrás, Sim, meu filho estava com o quê? Com meses de nascido, então, uhum, como ele nasceu em 1990, então é o tempo que eu tenho de São Sebastião. uhum. Mas realmente é uma trajetória bem larga, né, quem já está desde o princípio aí sabe que é uma trajetória bem larga, né, São Sebastião só tinha um único exclusivo ônibus, É, né, exatamente. e aí? E assim, aí eu fico ali olhando o Morro da Cruz, eu falo para as minhas filhas, que eu fui ver os primeiros riscos de asfaltos em São Sebastião em 93, Por 94, aí. foi que a gente foi começar a ver os primeiros riscos de asfalto. E hoje ver São Sebastião, a cidade que ela é,
Eu falo muito que São Sebastião é uma das cidades satélites mãe, porque Sim, ela acolhe muitas pessoas que trabalham, né, na área central de Brasília e vêm para São Sebastião como uma cidade dormitório, para dormir, onde guarda suas coisinhas, onde é o correto. seu local de descanso. E assim foi São Sebastião com a minha família, né. A minha mãe trabalhava ali no plano piloto, um beijo para minha mãe, dona Neuzete, uma pioneira aqui de São Sebastião. Olha, Mãe que parabéns. criou 4 filhas sozinha, viu, Morena? Eu tenho Certo. uma grande admiração pela minha mãe. Uma das coisas que eu falo muito para o meu esposo, que eu lutei muito pelo meu relacionamento, foi para criar minhas filhas com uma estrutura familiar que eu não Sim, tive. sim. E a minha mãe nesse tempo, ela nos trouxe para cá e nos criou aqui. Então, assim, a minha Olha. infância, a minha adolescência, a minha juventude, e hoje como mãe, e espero ser avó em breve, eu espero ser avó, meu Ah! sonho é ser vó, viu, É Morena? uma delícia. Aqui em Sou S vó de 2. Ai, meu Olha. sonho, aqui em São Sebastião. Então, assim, é uma honra muito grande, eu falo de São Sebastião com muito orgulho. Tem pessoas que falam muito mal de São Sebastião, mas não falem mal de São Sebastião perto de mim, que vocês vão comprar briga, Ixi, viu? olha, Que cuidado, hein, São cuidado. Sebastião é a cidade do meu coração mesmo, eh, como diz o meu amigo Fábio corintiano: "Quem ama mora no Gama, quem quer amar mora no Paranoá, mas quem ama de coração mora em São Sebastião". E é assim que Olha, eu olho minha amada São Sebastião, e é uma honra estar aqui com vocês, Morena, que participando do maravilha. do Elas em Foco. Que prazer. Nossa, que delícia. Gente, é tão gostoso, a gente ouvir histórias reais e verdadeiras como a da Leila, porque ela até trouxe para mim, ó, tô toda arrepiada de coração, porque, gente, é muito bom, né, é uma história que se há por trás de tudo que você vive. Então, assim, eu também conheci essa história de São Sebastião desde o começo, foi uma luta, eu pensava assim: "Meu Deus, que lugar foi esse que eu vim parar?", mas tudo tinha um motivo, tinha um propósito, né. Isso é muito gostoso de ouvir, parabéns pela sua história, parabéns pela família, olha, parabéns por esse guerreiro, hein. Rapaz, esse homem é Guerreiro guerreiro, mesmo, hein. minha filha, porque para me aguentar tem que ser um guerreiro. Olha, eu não ia dizer isso Que eu aqui, sou bem né, difícil, eu viu, não ia Morena? dizer isso aqui, mas já que você está Não, mas eu dizendo, não sei, sou eu eu que sei. estou dizendo, é ela, viu, gente. Mas, assim, eu acredito que realmente, estar, dentro de São Sebastião é algo que nos traz realmente muitas boas lembranças, né. Sim. E como é conciliar a maternidade com as suas atividades, todas as atividades que você trabalha, né, você está envolvida? Morena, eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe com 17 anos, né. Fui uma mãe solo também, o pai do meu filho assumiu ele, entre aspas, né, registrou e sumiu. Ele Nossa. assumiu, sumiu. Ah, sumiu. É, e eu conheci o Newton, ele tinha 2 aninhos, né. Então, assim, acabou que até os 11 anos dele, ele viveu com a minha mãe, e com 11 anos ele foi morar com a gente e o Newton acabou abraçando essa paternidade dele. Hoje Certo. ele está com 26 anos, Guilherme, um beijo, meu orgulho de viver, meu filho, muito orgulho de todos eles, mas o Guilherme pela história que ele passou, por tudo que ele passou, eu falo para ele que ele é um orgulho na minha vida, filho. Eu tenho muito orgulho de você, saiba sempre disso. E assim, eu sempre fui muito envolvida com ajudar as pessoas, né. Como eu Correto. falei, quando eu sempre fui uma militante, desde adolescente, eu era uma militante na escola. Eu com 9 anos de idade, eu fiz uma carta numa visita do Roriz aqui em São Sebastião, Morena, Hã. e fiz o pedido de uma escola de segundo grau para São Sebastião, que a gente não tinha até então. A gente tinha a Olha. Cerâmica São Paulo, a Sim, Cerâmica da Bênção, e nós não tínhamos uma escola de segundo grau em São Sebastião. E isso eu acabava levando as crianças para Isso, a gente tinha que fora, estudar no né, das plano piloto. isso, Apesar que nessa época a gente estudava o plano piloto, eu vim estudar aqui quando foi na época do Centrão. certo. E ele se comprometeu em construir o Centrão, né, então assim, um pedido meu, na época uma criança ainda, então assim, quando eu fui estudar no Centrão, era uma escola nova, né, Sim. e assim, eu comecei a militar ali dentro, montando o grêmio estudantil, Olha representei só. Brasília em vários eventos com adolescentes que tinham, sempre teve esses eventos com crianças e adolescentes da parte social. E assim, eu sempre gostei de fazer essa parte de ajudar, de estar ajudando de alguma forma, né. Correto. E quando eu conheci o Newton, a gente antes de eu conhecer ele, a gente tinha um time de basquete masculino aqui, adulto, que nós Ah, jogávamos junto com o Paranoá e a gente participava de competições fora. Eles jogavam e eu acompanhava. certo. E quando o Newton veio, como um jogador, ele era um jogador, tá, gente? Ah, tá Ele foi explicado. apresentado como um jogador do time, e a gente acabou se aproximando, né, e acabamos tendo um relacionamento.
E aí a gente começou a ser afinco com o trabalho com o basquete aqui em São Sebastião e acabou que chamou a atenção de outras cidades satélites, vinham meninos de outras cidades satélites. Em 2006, 2004 a 2006, o ex-deputado Rogério Ulisses deu um apoio muito grande com a gente aqui no basquete e colocou aqui a gente colocou um professor mesmo de educação física Legal. para tomar conta dessas crianças ali no CAIC, e assim a gente foi expandindo, e a gente cresceu e estamos aí até hoje. E as minhas filhas, as meninas, eu tive que dar uma parada, Morena, porque Ah, assim, quando eu tive a Letícia em 2004, a gente ainda tinha muito envolvimento, esses meninos eram muito dentro da minha casa, aí logo depois veio a Nicole, e eu ficava meio receosa com aquele monte de homem dentro de casa com sim, com 2 meninas, certeza, né. com certeza. O lado mãe falou mais alto, com Aí eu certeza. comecei a me distanciar um pouco, o Newton ficou mais à frente, e acho que 7 anos depois veio a Giovana, mas assim, sempre ajudando, sempre ali à frente, e foi aonde eu comecei a me envolver na área política, né. Eu fui convidada a trabalhar com a parte política aqui em São Sebastião. Certo. Eu falo que até minha mãe mesmo fala que eu falo que política está no sangue, né, ela falou: Você foi uma das poucas da família que puxou seu avô", porque o pai da minha mãe também era muito Já vem de uma vocacionado pra história política, isso. familiar. E olha que eu nem tive muito contato com meu avô, meu Não contato com meu precisa, o avô sangue tá ativo, não tem problema. então assim, eu comecei a me envolver com a política, Morena, e em 2006, se eu não me engano, e foi exatamente com a ex-deputada Eliana Pedrosa, e começamos a fazer um trabalho ali do Pão e Leite, na época do Sim, Arruda, que sim. foi uma época, assim, para mim que foi maravilhosa, porque eu tinha aquele contato direto com o povão mesmo, e aquela ajuda de você fazer um cadastro hoje, amanhã a pessoa já está ali recebendo o leitinho dela, o pão, a cesta básica, não era tão burocrático como hoje, né. Então, assim, eu sempre tentei envolver as minhas filhas nisso. Às vezes eu levava elas para o meu trabalho comigo, ia ter um evento social, eu levava elas exatamente para elas aprenderem a viver aquilo ali, ver a realidade, porque assim, elas já nasceram num berço que eu não nasci, né, elas já nasceram, elas já tinham uma casa, a gente tinha um carro, a gente tinha uma estabilidade boa, então eu queria que elas entendessem as pessoas que não tinham, né, Sim, sim. e eu sempre envolvi muito elas, tanto no basquete quanto na área social Na que eu área trabalhei. social. E eu sempre coloquei para elas essa importância da gente ajudar o próximo, né, Morena, porque assim, a gente que já foi ajudado, principalmente, a gente É. sabe a importância de você chegar E e ajudar e o ajudar o próximo. próximo, Isso é né. verdade. Eu olho muito para esse lado e eu acho muito importante cada um olhar para esse lado também, porque eu já precisei. Da mesma forma que eu ajudei, eu já precisei. Então assim, em termos dos meus filhos, eu sempre procurei envolver eles comigo. Então, de certa forma, não foi tão difícil Não. conciliar a maternidade com o seu trabalho, até porque realmente, como você disse, de fato, conciliar algo, vamos supor, de uma outra denominação, realmente complicaria um pouco, mas Sim. sendo na área social, ela já realmente já te traz uma certa facilidade, né. E as meninas, claro, são todas meninas e o Não, rapaz? eu tenho o Guilherme de 26, 3 meninas, e o Nicolas, meu caçulinha de 4 aninhos. Ah, Eu meu não me deram neto, eu tive que ter filho, sabe, Morena, é a Ah, vida. tá. Eu tô sentindo, eu não sei vocês, mas eu tô sentindo, assim, uma Indireta, indireta direta, né. direta, né, para as filhas, né, que estão com que idade as meninas? O Guilherme tem 26, a Letícia tá com 22 e a Nicole com 18, 19, né. Quem Vai fazer será 19 agora, a sorteada aí Nicole. nessa conversa, hein? Ou Pois é. sorteado, né? Eu tô achando que é O o Guilherme? Guilherme, Eu viu, também acho que o Guilherme? Guilherme vai ser A o primeiro. responsabilidade é maior é sua, viu, Guilherme? Na sua atuação social, você até falou aí a questão, né, te inspirou, na verdade, a ir para essa parte social, né? E, no caso, qual foi o projeto que mais te marcou até hoje? No social, Isso, eu acho que trabalhar com os meninos do basquete. no basquete, Eu né? acho que foi, sabe, Morena, assim, a gente teve uma época ali no CAIC que a gente atendia 90 meninos, Nossa. e assim, o meu contato com eles era muito direto, eles iam para minha casa, eles tomavam banho lá, eles almoçavam, eles conversavam, eles desabafavam, né, meninos que tinham muito problemáticos e, assim, eu acho que foi a época mais emocionante, foi ter esse contato direto com esses meninos, sabe. Eu E imagino. hoje eu encontrar eles na rua, homens, casados, e Ah. falar assim: "Nossa, ela foi minha professora de basquete". Olha, e assim, a gente tem meninos que são policiais, a gente tem professores de educação física, a gente tem Olha, que advogados, maravilha. e a gente tem, assim, meninos que você vê
que para a sociedade, muitos deles não eram ninguém, né? E através do esporte, eles abraçaram o esporte como algo para incentivá-los, né? E assim, uma coisa que eu e o Newton sempre falou para eles: você pode ser o que você quiser, basta você querer. Eu sou do tipo de pessoa, Morena, que eu não gosto muito de vitimismo, sabe? Sim, claro. Eu acho que, igual se a pessoa falar, ah, porque eu sou negra, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou da periferia, você é mulher, você é negra, você é da periferia, mas você pode ser o que você quiser, Isso. sabe? Eu acho assim, acho que você tem que correr atrás dos seus sonhos, você tem que lutar, não é fácil para ninguém, principalmente a gente da periferia, a gente tem uma dificuldade muito grande. Hoje eu tenho uma filha que faz faculdade na UNB, e assim, para mim é uma honra muito grande, acho que para qualquer pai, né, a gente tem um É. filho ali fazendo faculdade na UNB, mas eu nunca deixei ela se vitimizar por ela ser uma menina da periferia. Sim. Ela foi bolsista pelo basquete, né, ela é jogadora de basquete também, Sabe por quê? ela foi bolsista de basquete e na bolsa que ela fez terminou o nível fundamental e o segundo grau, ela chegou até a UNB. Então assim, eu acho que a gente tem que Maravilha, parar nossa. mais com esse vitimismo e Sim, lutar pelo com que a gente quer, certeza. porque não é porque a gente é da periferia e a gente tem que ficar se vitimizando. "Ai, tá, me falou isso porque eu sou da periferia". Não, eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar, a gente tem que se impor, né. Eu já fui muito, apedrejada, até eu aprender a me impor, Morena. Certo. E o dia que eu aprendi a me impor e cortar críticas que não são construtivas, eu acho que eu desenvolvi muito mais. Você caminhou melhor. Com certeza. Isso é fato. Isso é uma coisa muito importante, todo esse enredo que você colocou, justamente por isso, porque, gente, eh, eu acredito que a maioria que vai estar nos assistindo vai, vir de frente com isso que você está dizendo, né, e é até uma forma de da gente pensar melhor como realmente a gente vai tratar isso dentro de nós, porque isso é dentro de nós, né. Eu imaginar que eu não consigo, que eu não faço, quando eu comecei o trabalho com a dança, também não foi fácil, porque eu não tinha nenhuma ideia do que era ser uma professora em danças, né. E eu sou muito assim, a Ângela sabe. Chegou uma pessoa perto de mim e falou: "Ai, por que que você não faz tal coisa, assim, assim, assim?" Eu já corro para fazer. Mesmo que dê errado, mas eu faço. Na verdade, não é que dá errado, é porque não tinha que dar, foi até onde tinha que dar certo, mas, a partir dali eu criei muitos outros vínculos. E a Ângela faz parte dessa história, que ela sabe bem disso, quando eu criei a CIA de dança, né, ela falou assim: "Por que que você não amplia o seu trabalho?" E foi o que eu fiz. Tinha medo? Com certeza, o medo ele faz parte da nossa, forma humana, mas ele também ele nos protege, mas também ele nos mostra até onde a gente pode ir, isso é muito legal, viu, muito legal. E como você vê o impacto do trabalho social na transformação da cidade? Olha, hoje São Sebastião, graças a Deus, tem muitos projetos sociais e muitas ONGs que olham pela nossa comunidade. Legal. Infelizmente, muitas são bairristas, né, Ah, sim. mas atendem aos bairros, né. Sim, sim. Mas, assim, eu acho de extrema importância, eu tenho um grupo chamado Fórum do Líder, e ontem entrou essa discussão sobre o terceiro setor, né, porque nós temos o primeiro, o segundo setor e o terceiro setor, que é exatamente a parte social. E o nosso amigo Ricardo França levantou uma polêmica lá no grupo exatamente por causa disso, porque nós tivemos uma ênfase muito grande para o terceiro setor ultimamente, Certo. exatamente porque o terceiro setor é onde ajuda a comunidade, é onde a comunidade está sendo assistida por um governo que não assiste, né. Então, assim, não que o primeiro setor e o segundo setor não sejam importantes, mas Sim, o sim. terceiro setor, que é essa parte social mesmo, ele tem uma extrema importância. Exatamente porque eu acho muito difícil, Morena, quem é da periferia não ter passado por alguma coisa do terceiro setor, um projeto social, recebido uma cesta básica, ter Sim, tido uma assistência no CRAS, eu acho muito difícil não ter passado. Então, assim, eu acho que São Sebastião hoje é uma cidade muito bem assistida no terceiro setor. Não é acredito que bem sim. assistida pela política, mas pelos projetos, sim. A gente tem muitos projetos do terceiro setor, projetos bons, projetos sérios, que realmente ajudam, projetos esportivos, projeto para mulheres. Eu falo até para o meu esposo que a gente tem que montar um projeto para homens. Eu vejo tanto projeto para mulheres, vamos montar um projeto para esses homens, está precisando, Tá colocar precisando, não, isso é fato. psicólogos, isso é um projeto meu, tá? Vou deixar aqui em loco, tá? Para vocês, Isso, que é um projeto isso. meu, eu quero fazer, porque se não adianta, eu falo muito isso para minha amiga Kelly Oliveira. Kelly, um beijo do Instituto Dandara, minha amiga, amo demais. Eu falo, Kelly, ela trabalha muito voltado para mulher e para criança. E eu falo para ela, eu falo assim, a gente tem
puxar um lado mais família, porque assim, o homem, se a gente for olhar, eu sou uma mulher cristã, né, Morena? Sim, E o homem, ele é o cabeça da casa. Então, assim, se o homem tá bem, a casa tá bem, né? Se o homem, ele tem uma relevância, a casa tem uma relevância. Então, assim, eu acho que tem que ter essa assistência, sim, sabe? A sim, gente vê muito esses casos de feminicídio, e quando você vai fazer um estudo sobre esses homens, esses feminicidas, o histórico deles é um histórico muito triste, sabe? verdade. Então, assim, eu acho que tem que ter, vamos montar um projeto, eu estou bolando, fazendo um projeto para assistir Muito os bom. homens também, a gente precisa, porque eu falo muito com meu esposo, eu trabalhei muitos anos, a gente trabalhou muitos anos com basquete, a gente sempre atendeu mais a área masculina, por incrível que pareça. Sim, sim. Aqui em São Sebastião a gente nunca teve muita ênfase com basquete feminino. Então, assim, a gente vê a importância dessa estrutura para os homens. Olha, gente, eu amo isso aqui. Por quê? Tudo sai muito quentinho e já está registrado. Não adianta, como se diz, não adianta copiar. Não vai Já copiar. tem uma ideia aí encaixada, isso é maravilhoso, parabéns por essas ideias. Eu acredito muito que isso que você falou, a questão dos homens, realmente, gente, não é questão do que ela falou, eu vou falar logo aqui antes que já comecem com os mimimis, né. "Ah, é porque ela está defendendo o feminicídio", pelo amor de Deus, não é isso, não é isso. Mas realmente a gente precisa saber por que isso está acontecendo, o que está levando a situação chegar a esse ponto. E isso é muito importante, a gente perceber o pré, né, e não o pós. Porque matou, aí vai para cadeia, ou matou, em muitos casos até o próprio cara tira a vida dele, porque depois que ele vê o que ele fez, ele entra em parafuso e realmente, tira, ceifa a própria vida dele. Mas, e os que vão para cadeia, né. Então E assim, eu falo isso, Morena, paga-se para a sociedade, mas para o futuro não se paga. para a gente entender que, assim, se tivesse essa assistência antes do feminicida ser um feminicida, porque eu falo muito isso, a educação ela vem muito da mãe, ela vem muito de casa, do pai. Isso. Os meninos, eles olham muito o pai como espelho. Você pode ver, você tem filho homem, você Sim, sabe, eles se espelham muito no pai. Esses meninos que não tiveram pai, vão se espelhar em quem? Entendeu? Que tipo de estrutura que esse menino vai ter? isso. Então, assim, eu acho que é muito importante. Esses dias eu estava dando palestra sobre violência doméstica, eu estava falando para as mães que estavam lá, nós tínhamos umas 50 mães, eu falei para elas, como é que vocês tratam seus filhos? Como que vocês ensinam seus filhos a tratarem as mulheres? Olha, Entendeu? Então, assim, eu acho que isso tem que vir de berço. Eu acho que a gente sim, tem que educar os nossos filhos para respeitarem as mulheres, para mostrar que as mulheres, elas são um lado mais frágil. Eu não sou feminista, nada contra os feministas, mas nós somos um lado mais frágil, sim, sabe? sim, Então, assim, se eu for comparar a minha força com a força do meu marido, eu vou perder feio, sim, entendeu? Então, assim, a gente tem que educar os nossos filhos. Se nós educarmos nossos filhos respeitando as mulheres, mostrando as mulheres como um lado mais frágil, que eles têm que cuidar, que eles têm que proteger, você pode ter certeza que esses meninos eles vão crescer com outra mentalidade. Porque você vê que a maioria desses meninos hoje é a possessividade, é meu, não me quer, também não vai ser de ninguém. Quando você isso, vê o feminicídio, ele já vai nesse nível, com entendeu? E é certeza. como você falou, às vezes o cara chega num nível tão estupendo que ele acaba tirando a própria vida, entendeu? Ele acha que ele, assim, puxa, a pessoa que eu amava, como que você vai machucar, judiar de uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa que você ama? É, Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ser um trabalho com ela tem que se amar primeiro, ela tem que se valorizar, porque quando a pessoa se ama e ela se valoriza, ela vai valorizar o próximo. Mas se ela isso é não se fato. ama e se ela não se valoriza, ela nunca vai valorizar o próximo. Isso serve para o homem e para a mulher. Tá? Com certeza, essas suas palavras me lembrou muito as palavras da Ângela. Ela outro dia falou uma frase muito interessante, né, quando você não se permite ser amado. Isso também é muito impo eu fiquei, assim, pensando, porque a Ângela ela tem essas parábolas dela, né, ela solta umas pérolas, assim, mas que faz a gente refletir de fato, gente, porque às vezes a gente não percebe isso. E foi o que eu comecei a observar, é até que ponto você não se permite amar, ser amado, na verdade, né, essa é a palavra. A Ângela falou uma coisa assim, "Fulano não se permite ser amado". Então eu falei assim: "Gente, como assim?". Aí depois eu fui refletir sobre isso. É quando você tem alguém que gosta de você, que te valoriza, que te respeita, que te traz todo um universo ali que você não tinha. Mas você está tão acostumado a levar, desculpa assim a expressão, as lapadas da vida, que você acha que não, que está sendo só mais uma pedra no seu caminho, que aquela pessoa que você não merece ser amado, que você não merece ser respeitado. E isso me levou a pensar exatamente isso que você disse aí.
né. Por que que isso aconteceu com essa pessoa? De onde veio essa falta de amor próprio e também de se permitir ser amado? Bem interessante, viu. E existe alguma história, uma história que te emocionou, de fato, na sua área social? Nessa área que você está trabalhando aí? Uma história que você vivenciou e te marcou. Olha, eu acho que foi um evento que eu fiz ali na feira em 2019, um abraço por uma rosa. Um abraço por uma rosa. Foi. Já No dia gostei do nome, no hein. Dia das Mães, teve esse evento com as mulheres americanas, e a gente pegou rosas, e a gente chegava nas mulheres e falava assim: "Eu vou te dar essa rosa, mas eu quero um abraço". E a gente Que trocava essa delícia. rosa por um abraço. E teve muitas pessoas, mulheres, Morena, que eu cheguei para abraçar e falava assim: "Eu não quero a rosa, eu só quero um abraço". Nossa, Aquilo ali para mim, Morena, foi uma coisa assim que a gente vê a importância do abraço, né, a gente vê a importância do afeto. do acolhimento. E aquilo ali mexeu comigo de uma forma, assim, que não foram poucas não, acho que foram umas 5, 6 mulheres que eu passei, fora as outras meninas que estavam comigo lá. Então, assim, eu acho que a parte mais emocionante é o cuidado, né, que a gente tem. É. Não é só você chegar e dar uma rosa, "Aqui uma rosa para você, feliz Dia das Mães", não. A gente fez questão de dar essa rosa e pedir um abraço, porque eu acho que essa afetividade muitas pessoas estão precisando, principalmente hoje na era digital, né. Sim, com Eu acho que as certeza. pessoas estão muito ligadas no celular, no computador, e tá se esquecendo desse abraço. Lá em casa eu faço questão, de vez em quando eu vou lá nas meninas: "E aí, meu amor", pulo na cama delas, dou um abraço, "Como é que você tá?". Porque, assim, eu acho que é importante, eu acho que tá faltando afeto, Ai, sabe. que história linda. E por mais flores e mais abraços, Com né, nos certeza, próximos dias das mães. com A gente agora vai chegar naquele pontozinho gostoso, assim, política com leveza. Ah, olha, os olhinhos dela chega brilharam, viu, gente. Quando você, de fato, começou a se interessar pela política? Olha, automaticamente a gente mexe com trabalho social, quando a gente é procurado, Sim. né, por políticos, automaticamente, então isso acontece. Então, assim, em 2004, como eu falei no começo, eu fui procurada pelo grupo da deputada Eliana Pedrosa. Certo. E foi aonde a gente começou a se envol foi onde eu comecei a me envolver com a política, com Marcelo Amaral, né, Uhum. e do Marcelo Amaral eu fui pra Eliana Pedrosa. E ali eu fui vendo o quanto a política é importante na sociedade, Sim. né. Tem gente que fala assim: "Ah, eu odeio política", mas a gente vive, a nossa vida é política. Então, assim, eu fui ver que eu, ali inserida na política, eu podia ajudar muito mais, não só o meu projeto, como outros projetos. E quando eu comecei a sentir aquilo ali, e eu sou muito de estudar, quando eu me Certo. envolvo muito com a área, eu começo a estudar. E eu comecei a estudar o que o deputado estadual faz, o que o federal faz, o que o senador faz, o que o governador faz, o que o presidente faz. E quando eu fui vendo o poder que tem um deputado distrital, um deputado federal, aquilo ali para mim me acendeu luzes, sabe? Aquelas luzinhas que vão Os acendendo. holofotes. E foi aonde eu comecei a me interessar. E me interessei muito mais quando eu fui assessora parlamentar. Primeira parlamentar, Lira. Um beijo para você, Lira. Gosto demais. É um cara que mora no meu coração. Tenho tanta admiração e respeito por você. Infelizmente, eu fui assessora parlamentar dele no último ano de mandato dele. Não consegui fazer muita coisa, mas fiz muita coisa em um ano. É. E quando você vê aquele crachá, Morena, o poder que aquele crachá tem de Ah, assessor, de você chegar no órgão e falar assim: olha, eu sou assessora do deputado fulano de tal, eu queria ver isso. Como as portas se abrem. Aí aquilo ali me abriu muito mais os horizontes. correto. E ali eu fui, aí fui assessora parlamentar do deputado Jorge Viana, um beijo, deputado Jorge Viana, gosto demais de você, fizemos um excelente trabalho ali na área rural, fiquei com o Jorge Viana só 8 meses, um beijo pro Giliard também, ele da Guiada, pra toda a galera das FAP, que eu amo demais. E eu fiz um trabalho extraordinário com o Giliard e o deputado Jorge Viana ali na área rural em 8 meses. E quando a gente vai trabalhando assim, Moreno, você vai vendo a autonomia que você tem, o que você pode fazer, como eu falei, como um crachá, portas, Sim. aquilo ali me acendeu mais a política. E eu falei assim, eu vou fazer faculdade de gestão pública, Olha, que porque gestão pública maravilha. ela aprofunda mais a Com política. E certeza. estou terminando agora em agosto, termino a minha faculdade. Eita, Então, assim, vamos ter colação de grau. então, assim, Morena, eu vi a importância que a política tem na sociedade. E assim, a gente não pode ser averso à política porque nós dependemos da política, Sim. entendeu? Então, assim, é algo que quando as pessoas entenderem como funciona a política, eu falo muito isso. Eu estava conversando com a minha filha de 12 anos
Se a minha filha de 12 anos hoje sabe por que um deputado distrital faz, por que um federal faz, por que um governador, um senador, porque eu falo, na escola não é se é explicado isso. Eu não sei se você lembra, na nossa época, a gente tinha estudos sociais. Educação moral, né? E cívica. E educação moral e cívica. Estudos sociais e educação moral e cívica falavam sobre exatamente isso. Hoje, você chega no jovem, no adolescente, pouquíssimos deles sabem. Então, não sabe nem cantar o hino nacional brasileiro, que é de fato, né? Isso. Então, assim, eu fico vendo como as pessoas precisam desse conhecimento. Esse conhecimento é muito importante. Por quê? Porque são os futuros eleitores, né? São os nossos jovens. E eles precisam saber por que eu estou votando no deputado distrital, por que eu estou votando no federal. Então, assim, eu acho de extrema importância, uma das coisas que eu gosto na política, é saber que a política tem um poder muito grande. E, assim, às vezes a pessoa chega, igual São Sebastião, né? A gente se criticam muitos deputados que passam e que passaram por São Sebastião, porque, assim, igual a gente, vamos lá, vou aqui falar bem rapidinho. Na época do Arruda, né? Na época do Arruda, nós tínhamos o deputado distrital, o Rogério Ulisses. Mas nós tínhamos um governador que era totalmente com o olhar para São Sebastião e a satélite. Se o Rogério Ulisses tivesse vindo sozinho, sem esse olhar do governador, ele não teria conseguido fazer nada pela cidade. Isso é fato. Porque quem executa é o executivo. Sim, o deputado vai lá, coloca a emenda, se o executivo quiser executar, ele executa. Se ele não quiser, a emenda vai voltar. Inclusive, entendeu? Isso é até uma coisa boa de se colocar, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, fulano se candidatou e não fez nada. Tem que ter esse entendimento de que nós somos os três poderes, né? E os três poderes, eles trabalham em conjunto. Então, se um não está coerente com o outro, não vai haver nada. Isso é muito importante saber. Né? E você falou uma frase aí agorinha, que eu odeio política. Foi minha frase de vida, né? Você sabe que eu sempre trabalhei com projetos sociais, mas sempre a gente estava ali envolvidos com a política e tudo, mas eu tinha realmente, de fato, aquela meio que aversão. E de uns tempos para cá eu comecei a mudar essa visão, entendeu? E isso realmente faz toda a diferença mesmo. E eu falo assim para as pessoas, aí vamos lá, e veio o governo Hollenberg, temos o Lira, né? Que foi um governo também que não olhou muito para São Sebastião. Na época mesmo de trabalhar com o Lira, em 2018, no ano que eu entrei para trabalhar com ele, entrei no final do ano de 2017, trabalhei em 2018 com ele. Quando eu fui olhar o tanto de emenda que o Lira tinha colocado para ser executada em São Sebastião, e não foram executadas pelo executivo. Aí as pessoas questionando, que ele não fez nada, que não sei o quê. Primeiro, porque São Sebastião era uma cidade que estava em regularização. Uma cidade em regularização, Morena, ela tem essa dificuldade de trazer as políticas públicas para ela. Por quê? Porque ela não é uma cidade regularizada. Sim. E de 2016 para cá, o Ministério Público tem pego muito pesado nisso aí, entendeu? De executar emendas em lugares que podem ser executados. A gente lembra muito bem ali do Morro da Cruz, meu amigo HCL Maia, um beijo para você. Em 2014, ele fez lá na loucura principal do Morro da Cruz, aquele asfalto ali, e responde até hoje. Entendeu? Ele trouxe uma benfeitoria para a comunidade. Quem morava ali no Morro da Cruz nunca vai se esquecer disso. Mas, judicialmente, ele responde por isso. Então, assim, muitas pessoas, elas não entendem como funciona. E eu não julgo de forma alguma. Então, assim, eu acho que a gente está precisando orientar mais esses jovens, essas pessoas também, às vezes entram umas discussões lá, e quando eu ou meu esposo começa a explicar, nossa, eu não sabia disso, nossa, é assim mesmo. Então, assim, a política, ela é muito disso, é de você entender como funciona, para depois você julgar. Então, assim, não adianta a gente ter o melhor deputado dentro da cidade, que coloca todas as emendas dele anuais ali, mas o executivo não executa, ou tem burocracias para que essa emenda seja executada. É complexo, e realmente é um amaranhado de fios que a gente não consegue, às vezes, compreender por que está tão embolado. Né? Mas quando você acha uma pontinha, você já vê, né, ali, graças a Deus, achei uma luzinha, é verdade. E quais as mudanças que você gostaria de ver na cidade nos próximos anos? Morena, eu me preocupo muito aqui em São Sebastião com a educação. De fato. Eu acho, sim, que a educação ela é fundamental. A gente está vendo uma greve de professores e eu acho que o professor não precisava nem fazer greve. Tem que ser o mais bem remunerado. Também acho. Porque é ele que ensina todas as profissões. Para você ser um profissional, se você tem um canutinho na mão, você tem que passar, você tem que estudar para um professor. Então, assim, na minha opinião, acho que não precisava nem, acho que era uma coisa que tinha que ter anualmente, era um aumento de tanto por cento dos professores sem ter eles precisarem estudar. Essa é a minha opinião. Então, assim, hoje aqui em São Sebastião, a gente vê uma cidade que cresceu muito, né, desordenadamente, com pessoas com esperança de uma vida melhor, com esperança de ter sua moradia. Não julgo jamais, nunca vou fazer isso, porque nós viemos para cá dessa maneira também. E, assim, a gente acaba
uma cidade inchando e não tendo políticas públicas. E a que mais me preocupa hoje é a saúde e a educação. Por quê? Eu falo principalmente a educação, por quê? Porque nós temos muitas crianças que ainda estão fora da escola, porque São Sebastião não tem escola. Então, assim, não tem creche. São Sebastião é uma cidade que não existe creche pública. As creches que nós temos aqui em São Sebastião são de parcerias com o governo, creches privadas que têm parceria com o governo. Exatamente. E a gente está sem escola, entendeu? Então, assim, eu peço muito a Deus, já mandei mensagem, já fizemos entrevistas com deputados falando sobre isso, a importância da gente trazer escolas, porque a educação é fundamental para os nossos filhos, para as nossas crianças, e a saúde, porque assim, hoje a gente está vendo a construção, né, de um hospital em São Sebastião. Se a gente vê a nossa atenção primária, que se fala primária, não tem médico. Isso. Aí vamos lá, se a atenção primária tivesse médico, tivesse um atendimento, desafogaria as emergências. Né? Com certeza. Então, assim, eu acho que a gente tinha que olhar mais e estar com esses hospitais que já existem, né? Com as UPAs que já existem, com os postos de saúde bem equipados, tanto com equipamento quanto com pessoas. Porque, assim, quando você tem uma atenção primária que tem um bom atendimento, a gente sabe que a gente vai conseguir desafogar a parte emergencial. E eu fico meio preocupada com a criação desse hospital. É bom, é ótimo, maravilhoso que a gente tem um hospital. Mas será que vai conseguir funcionar esse hospital? Vão ter médicos, vão ter equipamento nesse hospital? Porque a gente vê os que já tem e não tem. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que abrir um pouco a cabeça, pensar bem nisso, né? Porque foi igual um amigo meu falou, por que não amplia essa UPA até ser construído esse hospital, né? Ou então faz uma outra UPA ali pro lado da Cruz, do Chás, para desafogar um pouco. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que eu falo, não é falta de dinheiro, é falta de gestão, né? Porque dinheiro, Morena, a saúde tem, dinheiro a educação tem. Então, assim, eu acho que falta mais planejamento e uma boa gestão. Maravilha. E estamos chegando quase aqui na reta final da nossa entrevista. Nossa, como passou rápido! Estamos chegando aqui, né, já quase no finalzinho da nossa entrevista. E conversar com a Leila Duarte nos levou, assim, a um caminho tão gostoso, tão fluente, né. Você fala e traz, além da fala, você traz realmente um bem-estar dentro dos nossos corações, viu. Realmente eu fiquei muito feliz aqui fiquei até arrepiada com algumas coisas que você falou, fiquei muito feliz mesmo. Mas, gente, olha, eu vou fazer aqui um bate e volta com você, rapidinho, hein, vamos lá. Um medo. Você tem medo de dirigir? Tá bom, não vamos entrar em detalhes, mas vamos lá. Um sonho. Uma São Sebastião melhor. Olha, muito bom. Um momento marcante na vida. Entre tantos, né? Cada parte meu, é um momento marcante, cada um. Uma mulher que te inspira. Essa foi fácil, né? Política é? Essencial. Trabalho social é? Amor. Olha que delícia. Leila, vamos aqui, de fato mesmo, agradecer sua presença hoje, porque gente, foi sensacional, né? Trazer a Leila aqui hoje, a Leila Duarte, com toda essa gama de história, com toda essa vivência. Você tem uma história de vida linda e muita gente, eu tenho certeza que não conhece. Eu, por exemplo, não conhecia, mas tive a grande honra, né, de conhecê-la pessoalmente hoje. A gente já tinha se falado um pouco pelas redes sociais, mas hoje, realmente, de fato, vendo aqui a sua história, é uma história linda. Tá de parabéns, tá? E eu gostaria de pedir que você deixasse aqui uma mensagem final para essas mulheres maravilhosas que estão te assistindo do Elas em Foco. Não desistam dos seus filhos. Que amem, que cuidem, corra atrás, não espere ninguém, porque assim, às vezes a gente fica esperando um empurrãozinho, sendo que o empurrão é o nosso mesmo, o nosso primeiro empurrão. E Deus abençoe cada uma de vocês. Eu estou sendo a primeira de muitas mulheres extraordinárias que passarão. Exatamente. E esse projeto que a Deus colocou no coração da Ente, tenho certeza que vai ser para muitas mulheres. Porque, como a Morena falou, às vezes a minha história inspira algo, e a história da Morena inspira algo, e a história de mulheres que irão passar por aqui vai inspirar vocês em alguma coisa. Então, muito obrigada. Que honra ser a primeira entrevistada. E Deus abençoe cada um. Onde eu posso encontrar
a Leila Duarte? Nas redes sociais, sinal de fumaça. Quem tá cuidando do meu Instagram agora é a Índia. Então, assim, eu acho que ainda tá Leila Duarte 24, Ah! né? Ainda não. Esse que vai colocar o oficial. Enquanto ainda tá Leila Duarte 24. No Instagram e no Facebook, Leila Duarte também. Eu amo o Facebook, tá, gente? Não me tirem de Facebook, eu sou Pelo amor de sucesso no Deus. Facebook. Eu amo o Facebook. E tamo aí. Então, Sebastião aqui me conhece, a Roda. Arroda, eita. Ame ou ame? Ou amando, me odiando, eu sempre vou estar aqui. E lembrando que a Angel e eu estamos com um projeto aqui para o Café com Leila Duarte aqui, nesse lugar lindo, né? Quem gostou, fez também esse projeto Café com Leila Duarte. E nós estamos à procura de patrocinadores, viu? Quem quiser participar com a gente aqui, desse projeto maravilhoso aqui para São Sebastião, nós vamos estar falando sobre tudo, Morena, homens, mulheres. Eu gosto muito de política, estou trazendo políticos aqui, ano que vem, ano de eleição. O Café com Leila Duarte vai ser assim, algo que vai ajudar muito a abrir esses horizontes, como nós estávamos falando da política, que eu quero trazer aqui também para esse lugar. Olha que maravilha! Gente, de fato, hoje foi maravilhoso, sabe? Eu acredito que essa primeira entrevista de milhões, né, como dizem o povo por aí, foi assim realmente muito engrandecedor. E eu tenho certeza que vocês que estão aí do outro lado vão se deliciar. E não esqueçam daquele detalhe, né? Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, chama a mãe, o pai, a tia, os vizinhos, todos para assistirem, porque é muito importante a gente divulgar, não só pela questão da mídia social, mas também porque, como a gente falou aqui no princípio, a minha história, a história de todas as mulheres é para elevar realmente, de fato, todas as outras mulheres que precisam de inspiração. Né? Todas nós precisamos de inspiração. Então, eu acredito muito que a Leila hoje trouxe, de fato, muitas histórias gostosas, me fez relembrar lá do tempo de um ônibus só aqui. Se vocês hoje reclamam que tem 500 ônibus na cidade, gente, vocês não têm ideia o que era um ônibus carregando 500 mil pessoas, era terrível. Mas realmente, de fato, ficou na história, né? E, mais uma vez, eu quero agradecer de coração mesmo, a sua presença, o seu brilho, o seu encanto. Você é uma pessoa muito doce, gostei. Eu não quero ver o lado amargo, né? Porque ela disse que o marido dela. Eu vou deixar isso só. Como é que é o nome do seu esposo? Nilton. Ô, Nilton, vou deixar só para você, viu, Nilton? O lado amargo, viu? Você que lute. Mas olha, muito obrigada mesmo de coração. Quero agradecer a minha amiga Ângela, produtora, tá, gente? De coração. Como bem disse a Leila, foi uma ideia vinda mesmo dos altos, viu? Porque realmente a gente estava precisando disso, eu estava com saudade demais disso aqui, e agora nesse espaço aqui, olha, ainda sabendo que você também vai ter, quero ser entrevistada, tá? Gente, muito obrigada mesmo, agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Vamos lá, Elas em Foco, porque aqui a voz tem vez e o foco é você. Tchau.